E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. E nós iremos ler a partir do verso 1. Obrigada, Zânia. Vamos ler a partir do verso 6, Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, a minha casa, para que haja mantimento na minha casa. E ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar como cataratas sobre vocês bênção sem medida. Amém? Meu tema essa noite é sobre as portas abertas. Mas eu gostaria de orar mais uma vez. Vida, e na tua luz, nós veremos a luz no nome de Jesus. Amém? Malaquias era um profeta e o nome dele significa o mensageiro. E Deus incumbe Malaquias de transmitir para o povo de Deus como Deus amava o povo. E ele começa no primeiro capítulo falando, eu vos tenho amado. E eu quero te dizer que Deus te ama. Deus me ama. Embora nós muitas vezes erramos o alvo. Embora muitas vezes nós ficamos presos e introspectivos em erros do passado, em fatos do passado que querem nos levar para um cativeiro de desesperança, um cativeiro da gente ficar ensimesmado e um cativeiro num ambiente que não pode ser mudado e que gera em nós tristeza, que gera em nós depressão, que gera em nós estagnação. E Deus não quer que a gente fique parado. Deus quer que a gente se mantenha à disposição dele. Deus deseja que a gente permaneça, que a gente prevaleça, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de coisas que não mudam, irmãos. E Deus traz a Malaquias esse entendimento do amor dele pelo povo. Embora o povo pecasse, embora o povo fosse infiel, embora o povo fosse desobediente. E o Espírito de Deus começa a pontuar para Malaquias quais as áreas que os hebreus estavam cometendo coisas que Deus não estava agradando. E os hebreus, eles estavam cometendo ações, pecando contra Deus em relacionamentos familiares, relacionados às suas finanças,
relacionada ao culto e relacionada ao que estava falando sobre Deus. Irmãos, vocês estão ligados no que eu estou falando? O povo, pelo que estava passando, eles começaram a pensar: Deus não é justo. Eles começaram a pensar: parece que as coisas são melhores para quem não teme a Deus, para quem não busca a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus ouviu. E Deus deixa claro para o povo que diante dele ele tem um memorial. Ele tem registrado aqueles que são fiéis. E que no momento certo, Deus iria, no momento de juízo, no momento que Deus fosse agir, Deus iria guardar aquele que temia, aquele que obedecia. E as pessoas, todos, iriam ver a diferença do justo e do que serve a Deus e do ímpio que não serve, que não obedece, que não submete ao que Deus quer. Esse era um aspecto que Deus traz para Malaquias para que ele pudesse alertar o povo. Sabe por quê, irmãos? No Evangelho de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele não trabalha na base da condenação. Porque existe uma diferença em condenar alguém e o Espírito de Deus conscientizar alguém. No mundo lá fora, existem os tribunais, onde existe o promotor que acusa, não é verdade? Mas existe também a figura do juiz, que diante de tudo que ele escuta, ele executa, ele põe o ponto final no julgamento, e mesmo que o promotor não concorde, continue acusando, o juiz dá por resolvido e encerrado aquilo. E assim é no reino de Deus. O Espírito Santo de Deus trabalha em nós pela conscientização e não pela intimidação, pela acusação. E eu quero falar para vocês aqui de Isaías. Isaías era um profeta. Isaías foi uma pessoa que Deus estabeleceu que ele levasse a mensagem de Deus. Só que ele chega no momento da vida dele que ele tem um divisor de águas no ministério dele, na percepção, no relacionamento dele e na postura dele diante de Deus. E isso está registrado em Isaías 6, quando acontece um fato, a morte de uma autoridade, a influência de um grande homem acaba porque o homem morre. Porque o nosso corpo humano, ele tem um prazo de validade. E morre o rei Uzias. E naquele contexto de luto, de mudança, porque ia mudar o governo, o Espírito de Deus trabalha na vida de Isaías. E Isaías se conscientiza de quem ele era. E sabe como foi isso? Não foi gente apontando o dedo. Não foi culpando ele se sentindo intimidado. Foi o céu desceu, como nós cantamos aqui. A glória de Deus manifestou. E a partir da glória de Deus, ele percebeu o próprio coração. Ele percebeu dentro dele, ele percebeu a postura dele, ele percebeu os comportamentos dele. E ele falou: Deus, ai de mim. Porque eu estou entendendo, o Senhor está clareando para mim, eu estou enxergando a partir da tua glória, da tua presença, da tua santidade, que eu falho, que eu peco, que eu sou falível e que eu tenho entristecido ao Senhor com as coisas que eu tenho falado. Porque eu sou impuro no que eu falo. Irmãos, e muito do que a gente fala tem a ver com o nosso coração. E isso é muito sério, porque Jesus fala que o que contamina o homem não é o que a gente come com a mão suja, mas é
o que é a geração. Isso contamina e traz estragos nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos relacionamentos com o próximo, com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos amigos, com os nossos irmãos da igreja. E que se o Espírito de Deus não agir, tem coisas que não tem jeito, irmãos. Então foi nessa dimensão que a glória de Deus, que Deus abriu para Isaías, e ele se enxergou. E depois que ele enxergou, ele falou: Senhor, eu sou esse homem, que eu sou impuro no que eu falo, e eu habito no meio de gente impura. Irmãos, uma coisa impura, vocês concordam comigo que ela contamina? Então ele estava falando de coisas que são ditas que a gente contamina. Contamina nós, contamina nossa saúde, contamina os nossos pensamentos e contamina todos os nossos relacionamentos. E Deus quer trazer cura. Por quê? Porque Deus se manifesta na maior parte das vezes, na minha vida e na sua vida, através do meu próximo. Deus manifesta na minha vida através de vocês. Então Deus quer sarar, quer nos sarar. E foi outra área que Deus trouxe para Malaquias. E Deus falou sobre a questão familiar. E na questão familiar, Deus deixa bem claro para Malaquias: eu odeio o divórcio. E ele fala de homens que tratam as suas esposas, repudiam, desconta na mulher, as frustrações, com amargura, e às vezes não é nem com amargura, é com indiferença. E o Espírito de Deus traz para Malaquias isso. Porque era uma das áreas que o pecado estava manifestando no meio da família. Irmãos, o Novo Testamento fala assim: maridos, não trateis as vossas esposas com amargura, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Outra área que o Senhor traz para Malaquias ministrar ao povo, sabe por quê? Que nós temos que entender uma coisa: quando o Senhor nos corrige, o amor dele não se ausenta. Não ausenta. E é diferente um pai, uma mãe que corrige o filho com amor. Tem mãe, tem pai que corrige o filho até chora. E Deus, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, porque nós somos filhos. E outra área que o Espírito de Deus traz para Malaquias falar com aquela nação, com o povo hebreu, foi as finanças. Irmãos, eu quero falar aqui. Não adianta eu falar que eu amo alguém se eu não tenho atitudes e devolutivas e ações para a pessoa que é alvo do meu amor. E eu quero dizer mais: se você busca um amor, um relacionamento perfeito, um amor perfeito no mundo, me desculpe, você não vai achar. Então você é um imperfeito que se relaciona com um ser humano imperfeito e limitado, mas que você aceita, que você relaciona, porque senão você vai ficar sozinho. Você vai ser uma ilha. E da mesma forma, gratidão. Eu preciso ser grato a Deus pelo muito que Ele me dá.
Irmãos, tem promessas que Deus, Ele fala para Malaquias: Malaquias, avisa para o meu povo que eu vou abrir as portas do céu, os portais do céu, e eu vou derramar catarata. Vocês já viram as cataratas do Iguaçu, pelo menos pela televisão? Pois é, aquilo é o tipo de bênção. E tem bênçãos daquelas que são para nós na eternidade. Porque a vida com Cristo não é só aqui. Nós temos uma eternidade para viver com Cristo. Irmãos, Deus, Ele é tão maravilhoso, tão sábio, que Ele instrui Moisés para lidar com o povo dele. E quando Deus estabelece as tribos, que os nomes eram pelos filhos do Jacó, Deus escolhe uma tribo chamada a tribo de Levi. Então, quando o tempo passa, o povo chega na terra, eles vão dividir a terra. E existia uma tribo que eles não tinham terra. Por quê? Porque a porção deles, a herança deles é o Senhor. E o povo, as outras tribos, precisava cuidar dessa tribo. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, Deus nos usa para cuidar uns dos outros. Para animar, para motivar. Deus nos dá dons para que a gente possa servir o nosso próximo. Então, naquele contexto, Deus fala, rememora e traz para Malaquias algo que ele já tinha ministrado para Moisés. Falando, olha, é para trazer, porque quem serve, quem vive da obra, quem faz a minha obra, quem cuida de gente, quem se empenha na oração, no aconselhamento, na vida diária da igreja, ele tem que ser cuidado. Ele tem que comer, ele tem que vestir, ele tem que estudar os filhos. Então, nesse contexto, irmãos, Deus alerta Malaquias para falar, traz o dízimo. Irmãos, Deus não precisa. Só que espiritualidade, intimidade com Deus, tem a ver como eu lido com o meu próximo, como o meu esposo, com os meus filhos, com a minha mãe, com meu pai, com meus parentes, com o pastor, com os irmãos da igreja. E foi por isso, foi nesse contexto que Deus, Ele traz esse entendimento para que Malaquias pudesse falar com o povo. Então, irmãos, nós devolvemos por gratidão pelo muito que Deus tem nos dado. A maioria dos livramentos que Deus nos dá, a gente nem vê, a gente nem percebe. Mas, irmãos, às vezes é 5 segundos que você podia ter adiantado no carro, que poderia ter gerado um acidente. E Deus te poupou, e Deus te livrou. E eu quero rememorar mais uma vez, nesta noite, o que nós cantamos. Deus é bom. Você pode estar sofrendo, você pode estar frustrado, porque as coisas não acontecem do jeito que você quer, ou você luta, você se empenha, e a pessoa que está do seu lado, que convive com você, não quer mudar. Eu me lembro aqui do meu pastor, do meu antigo pastor. Ele contou um dia na escola dominical uma história de um homem que ele criou todas as estratégias
para fechar os armários da casa. Porque a pessoa que ele era casado, na verdade o pastor estava contando uma história de um casal. Então um dos dois deixava os armários tudo aberto. E o outro cônjuge, ele criou uma estratégia, várias formas de chegar no coração daquele cônjuge, para que ele conscientizasse que demorava poucos segundos para fechar os armários da casa. Mas sabe o que aconteceu? Todo o empenho daquele cônjuge era em vão, porque a pessoa não queria. Irmãos, tem coisa que nós estamos sofrendo, nós estamos ressentidos, nós estamos adoecendo, nós estamos enchendo o nosso corpo de cortisol e a pessoa não quer mudar. Você vai continuar sofrendo? E sabe qual foi a conclusão da história que o pastor contou? É que depois de tantas tentativas didáticas, ele resolveu fechar os armários. Ele resolveu fechar as gavetas. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, às vezes, a gente quer parar de relacionar, quer brigar, quer deixar de conviver, porque a pessoa não muda. Irmãos, as pessoas são diferentes. As pessoas são obrigadas a responder e ser do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. E eu preciso aprender a conviver com as pessoas que são diferentes de mim. Então, abandona essa demanda. Não fica amargurado mais não, não fica ressentido mais não, não fica remoendo isso mais não, não fica introspectivo mais não. Quando a luz, que é a palavra de Deus, ela entra e traz para nós o entendimento de coisas erradas, coisas que precisam ser confessadas, a gente confessa, arrepende e a vida segue. A gente não fica preso, a gente não fica remoendo aquilo não, porque senão a gente vai adoecer. E dependendo do nosso temperamento, a gente vai adoecer muito mais. Então abandona essa demanda. Aceita. Faz igual o pastor ensinou lá na escola dominical. Depois de tantas tentativas, ele falou, eu vou fechar essas gavetas. Eu vou fechar esses armários e vou parar de ficar esperando, tentando ensinar quem não quer aprender, quem não quer fechar. E com certeza, o pastor não estava falando de armários. Vocês concordam comigo? Ele estava falando de relacionamentos interpessoais. Irmãos, e agora dentro da palavra, sobre dízimo, sobre oferta, porque Deus fala, Malaquias fala para o meu povo, trazer os dízimos e as ofertas. Irmãos, Deus não aceita a sua oferta se Ele não te aceitar. Pesado, né? Mateus 5, Jesus vai orientando aquelas pessoas que queriam ouvi-lo, que andavam, que estavam ali junto de Jesus, que perdia até a hora de comer, que ficava horas e horas seguindo e bebendo ali, das palavras de Jesus. Jesus falou, se você sabe, você chega no altar para entregar uma oferta, e você lembrar, a sua consciência te acusar, se a sua consciência te lembrar que tem coisa mal resolvida, não é entre você não, é entre a pessoa e você. Jesus ensinou e orientou, deixa a oferta e vai lá reconciliar. Francislene, mas não é eu que estou magoado, mas Jesus ensinou. Francislene, mas eu já sou mais velho. Irmãos, Jesus ensinou. E a gente entendeu. A gente só não faz se a gente quiser a gente quer criar outros caminhos para não obedecer coisas tão simples. Então a nossa oferta, ela só é aceita
quando nós somos aceitos. E nós somos aceitos quando nós somos iluminados pela luz da palavra de Deus. E a gente fala, realmente, Senhor, eu preciso rever. Realmente, Senhor, eu preciso de conviver com aquele irmão. Realmente, Senhor, aquele irmão já me ajudou. Realmente, Senhor, eu não quero romper, porque eu preciso da vida, do relacionamento do meu próximo. Você já chegou diante da presença de Deus e você levou alguém? Você lembrou de alguém? Então é muito sério. O Senhor quer trazer para nós, no ano de 2025, uma maior unidade, uma maior confiabilidade. E Deus quer que a gente saiba lidar com as bênçãos que Ele vai nos entregar. E eu quero falar uma coisa aqui. Você está pedindo a Deus uma bênção? Ele te dá, mas você precisa dele para manter a bênção. Você quer um casamento? Você precisa de Jesus para ser o cordão junto com você e a sua esposa. Porque o cordão de 3 dobras, ele resiste. Você precisa do doador da bênção, que é Deus, para administrar e não perder a bênção que Ele te deu. Para eu administrar e não perder a bênção que Deus me entrega, e vai me entregar e já me entregou, eu preciso ter intimidade, amizade, direção do dono da bênção para me abençoar. Vocês estão entendendo? E eu quero falar algo aqui. Existia um homem que havia 38 anos, ele estava num tanque, paralítico, vivendo ali naquele ambiente. Ele estava no lugar certo, com o desejo certo, com a fé certa. Só que não acontecia nada com ele. Ele via acontecendo na vida das pessoas. E aquilo gerou várias coisas dentro dele. Frustração, cansaço, amargura. Mas ele ficou ali. Um dia, estava na agenda de Jesus encontrar com ele, porque ele não podia ir lá. Houve pessoas que foram até Jesus, como houve um paralítico que os amigos colocou numa cama, numa maca e levou até onde Jesus estava. E eram os amigos que não desistiam. Eu desejo que Deus dê para mim e para você amizades desse nível. Que não desiste, que vê a nossa lejume, a nossa feiura, as nossas pecaminosidades, as nossas limitações, mas está lá firme, abraçando, ajudando, amparando, não virando as costas. Quando vê as nossas feiuras, as nossas deficiências e debilidades, porque nós estamos crescendo, mas nós não estamos prontos. Aquele homem não tinha 4 amigos. E quando Jesus chega para ele e fala, queres ser curado? Ele podia falar assim, quero demais. Aí, ao invés dele falar, quero, ele falou, não tem ninguém que me joga. Porque sempre, Jesus, é uma competição. Alguém ganha de mim, alguém chega primeiro, Jesus escutou. Só que no momento que ele falou, ele foi liberto. Porque ele falou, irmãos, nós precisamos falar. Porque quando a gente fala, quando a gente traz a luz, a gente passa vergonha, a gente se vulnerabiliza. Mas a luz entra, a gente se escuta e a gente é liberto. E as coisas mudam. E ele falou, aí Jesus escutou, não condenou, não pôs rótulo nele, não julgou ele, falou, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Os fariseus, que durante 38 anos não fizeram nada, chegou nele e começou a perguntar, quem te curou? Ele falou, não sei.
Sabe por quê? Porque Jesus saiu daquele lugar porque tinha gente demais. Engraçado, Jesus não gostava de... Ele saiu de lá porque tinha gente demais. Só que Jesus encontrou com ele uma segunda vez. Que coisa extraordinária. Teve gente que não encontrou nenhuma, mas aquele homem encontrou duas. Porque Jesus não faz nada inacabado. Jesus não começa e abandona. Jesus, ele começa, ele leva, ele conduz e ele concretiza. E ele não nos abandona. E Jesus falou para ele assim: olha, você está curado, mas não peca mais não, para que não te suceda coisa pior. Meu irmão, o que é pior para uma pessoa do que ficar 38 anos paralítico num lugar? Irmãos, a porta está aberta. Contempla pela fé, a porta está aberta. Na sua mente, você está sendo renovado na mente para não perder, para não abrir mão, para não ficar frustrado, porque não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Jesus alertou ele, falou: olha, não peca mais não, para que não te suceda coisa pior. Quando você vive a sua vida olhando a bênção do outro, quando você vive a sua vida amargurado, frustrado, esperando do outro o que ele não pode te dar, você adoece. São coisas da emoção que materializam no nosso corpo, que faz o nosso corpo produzir hormônio e nos adoece, enfraquece os nossos ossos, porque o nosso corpo não absorve cálcio, não absorve magnésio. E Jesus quis dizer para ele: muda o jeito de relacionar. Relaciona. Para de ver as pessoas como alguém que te rouba, alguém que compete, alguém que chega primeiro. O que rouba o que é o seu, irmãos, ninguém rouba o que é do outro. O que é de Deus não rouba, porque é o seu número, é a sua identidade, é a sua história, é aquela forma que você foi forjado sua vida toda. Nessa casa que você nasceu, né? Quem cuidou de você, o que você aprendeu, é para você, não é para mim, não é para o pastor, não é para a pastora. É para você desempenhar. Então, aquele homem, tem muita gente no planeta Terra que está paralítico por causa de coisa emocional, coisa que levou para o coração, coisa que guardou mágoa. Abre mão dessa demanda. Abre mão para que a cura brote. Porque quando a gente entende o que o Espírito Santo traz para nós, quando a gente entende, a cura brota, a gente rejuvenesce. A gente experimenta algo melhor, uma vida melhor, uma consciência melhor. Então, irmãos, não está na Bíblia, mas eu acredito que aquela postura daquele homem paralítico tinha a ver com relacionamentos interpessoais. A bênção que você busca em Deus é para você abençoar e servir outras pessoas. Reflita hoje, reveja hoje, para você não chegar no futuro e pensar: como minha vida teria sido boa se eu fosse diferente. No futuro você não vai lembrar, não vai ter saudade das conquistas, do dinheiro. Você vai ter saudade dos amigos. Você é jovem. Você tem suas pernas, você pode ir, você pode visitar.
amigos, você pode valorizar momentos de ouvir as pessoas. Irmãos, Deus fala conosco através do meu caso, do meu marido, você no seu caso, da sua esposa, dos seus filhos. Nós precisamos aprender a ouvir. E Jesus falou: meu filho, não peca mais não. Irmãos, quando eu sou ingrata pelos relacionamentos, as pessoas da minha história, da minha casa, da minha família, da minha igreja, eu estou pecando contra Deus. Quando eu não sou contente, não tenho contentamento, eu estou pecando contra Deus. Quando eu sou amargurada, de achar que eu não deveria ter sido tratada daquela forma, eu estou pecando contra Deus. Eu me lembro aqui de algo que o Espírito de Deus trouxe para Isaías 58. Se você quiser, durante o mês de janeiro, o dia que você puder, medita em Isaías 58, que fala sobre o jejum que agrada a Deus, que fala sobre cura divina, que fala sobre bênção, sobre o já de Deus, sobre o agora de Deus. Fala sobre a ação de Deus na geração. Fala sobre Deus na sua retaguarda. É aceitá-las como elas são. É não abandoná-las, não julgá-las, porque elas pecam um pecado diferente de você. Não é julgo que a gente vê no carro de boi. Não, é o julgo emocional de prender pessoas na nossa emoção e falar: me fez sofrer, então não, eu quero viver para... Não, irmãos, libera. Bênçãos retidas, porque a gente não solta as amarras. Recantarabaço, libera seu filho para casar, libera seu filho casado para ser feliz, libera seu filho. Fala: Deus, gera em mim que eu acredite que meu filho dá conta de cuidar de um lar, sustentar uma esposa. Libera, abençoa. Tem momentos na nossa vida que, para a gente não pecar orando, a gente tem que orar o que a gente quer para a gente, para o nosso, dos nossos desafetos. A bênção de Deus sem o Deus da bênção. Jesus fez, Jesus faz, Jesus fará. E a palavra de Deus diz: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele faz, mas Ele faz para que nós vivamos cada vez mais no amparo, na ajuda. Sai do individualismo, sai do ensimesmamento. Não espere você ir para um hospital, para uma casa de repouso, para você ver que você depende de pessoas. Nós não somos ilhas. Nós precisamos aprender a conviver. Nós precisamos a viver como o corpo, em sintonia, em fisiologia, um ajudando o outro, entendendo que é amparo, entendendo que não é competição. E isso, irmãos, essas coisas da nossa emoção, é só o Espírito Santo de Deus para nos capacitar a viver, a guerrear essa guerra pessoal, da nossa emoção, da nossa história, do nosso eu, dos nossos afetos, à luz da palavra de Deus.
Sem a palavra de Deus, nós somos derrotados. Recantarabás, mas quando essa palavra é pregada, a fé é renovada, pessoas são libertas de cadeias, pessoas se levantam dos cativeiros, da autopiedade, do individualismo, porque aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. Deus prepara a sua igreja para que aqueles que têm a mão ressequida venham para o meio, porque é no meio que Jesus cura. A pessoa se expõe, mas é lá que Jesus mostra a debilidade e cura, e a glória para o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eu desejo que Deus te dê ainda em janeiro sementes para você semear na casa do Senhor. Uma oferta alçada, uma oferta de fé, uma semente. Irmãos, a semente que Deus vai te dar até dia 31 de janeiro, não é para você comê-la não, é para você semear na casa do Senhor, na vida daqueles que vivem na exclusividade, se doando, amando o Senhor, temendo ao Senhor, servindo as vidas. Vocês entenderam? Eu desejo que o Senhor dê a mim e a vocês sementes para que a gente possa semear. E para fechar, eu quero dizer para uma pessoa aqui nessa igreja: havia um grande latifundiário que tinha uma terra muito grande. E durante 3 anos ele passou naquela terra diante de uma figueira. E aquela figueira, ela podia ser bonita, os passarinhos podiam vir ficar lá na copa dela, ela podia dar sombra, mas a funcionalidade dela de figueira não estava sendo executada. E ela foi criada para dar figos. Às vezes a gente está fazendo tantas coisas, mas Deus nos estabeleceu para fazer uma função. E a função da figueira de dar figos, ela não estava dando. O latifundiário cansou. Porque o homem cansa, mas Deus não se cansa. E os que esperam no Senhor não se cansam. E havia um agricultor, um homem que trabalhava a terra, um homem mais simples, mas um homem que gostava da terra, que gostava daquela figueira. Irmãos, para lidar com gente, a gente tem que amar. Para lidar com gente, a gente tem que ter compaixão e misericórdia. E ele foi e falou: me dá um tempo, me dá um ano, me dá 12 meses, me dá 365 dias para eu cavar em volta desta figueira, afofar a terra, adubar. E volta, dá mais uma oportunidade. E eu desejo que o Senhor, o nosso Deus, nos dê oportunidade, e que o Espírito Santo trabalhe em nós, e que a água, que é Jesus Cristo, essa fonte inesgotável, ela seja derramada na aridez da nossa terra, que é o nosso coração, que é as nossas memórias, que é as rapinas, que é a cinza, aquilo que impede, e que venha adentrar, e que venha molhar, e que venha tirar a dureza, e que venha curar as raízes, e venha produzir os figos, suculentos, grandes, sadios, abundantes, para honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe, um feliz 2025, e que Deus nos dê muito nesse ano para a gente andar junto. Obrigada, pastor. Obrigada, pastora. Que o Senhor seja o canal de bênção na sua vida nesse ano.
Você pode aplaudir o Senhor? O Senhor é bom.